Obviamente é um prazer estar com vocês mais uma vez. Obviamente depois, Silvia, nos chamaram aqui e nos colocaram no final, porque nós somos os mais velhinhos aqui da patota, mas a gente ainda tem energia e eu acho que a gente pode trazer aí alguma experiência para o pessoal, né? Enfim, eu vou tentar, o que eu vou fazer aqui hoje é mostrar, dividir a nossa conversa em dois aspectos. Um aspecto um pouco mais pessoal, motivacional, de carreira, vou procurar trazer um pouquinho as minhas experiências, como que eu me desenvolvi ao longo desses anos, e depois eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida com só 2 slides, porque eu quero focar mais no que no quais são as opções de carreira técnicas. Eu quero materializar isso para que vocês tenham exemplos práticos de como vocês podem desenvolver a carreira de vocês, em que segmentos, quais áreas que existem. Eu vou usar, obviamente, o exemplo do banco, para que a gente possa trazer para vocês e mostrar como vocês podem explorar essa área de tecnologia. A gente fala muito tecnologia, o que de tecnologia, né? O que eu já posso dizer de antemão é que temos uma ótima notícia, que é a seguinte: o mercado de tecnologia hoje precisa de profissionais, a gente tem uma escassez enorme, já vinha tendo antes da demanda e da situação da Covid, que nos afetou aí diretamente, mas que, para o lado de tecnologia, acabou despertando um interesse enorme e acabou motivando as empresas a se desenvolver enormemente, forçadamente, vamos dizer assim, no mundo digital e ajudando a desenvolver as áreas de tecnologia. Bom, voltando um pouquinho então, lá no começo, deixa eu dizer o que me motivou, sabe? Eu às vezes paro e fico pensando muito, as pessoas me olham hoje, né? Acho que é a mesma coisa a Silvia, nossa, como que a gente estivesse assim num pedestal, né? Imaginando, puxa, uma pessoa que teve um sucesso na carreira, uma pessoa que é inatingível, uma pessoa que está lá, e eu, puxa, como que essa pessoa é de verdade, né? Ela veio da vida real, ela é uma pessoa que é de carne e osso, né? Ou ela vive, né, nessa redoma, né? E eu costumo falar isso muito para o meu pessoal e costumo me mostrar muito disponível para eles, porque é um prazer muito grande conversar com pessoas. Como a gente escutou aqui antes, o Marco, o Gui, a Silvia também falou, a gente ter contato e motivar a carreira das pessoas, orientá-las, eu acho que nessa altura do campeonato, um prazer muito grande. Eu, quando olho para alguma pessoa lá no banco, jovem, assim como vocês, e vejo um brilho nos olhos, vejo um potencial enorme, eu costumo dizer que é um diamante a ser lapidado. E o que é mais legal é que na sua juventude a gente não enxerga esse potencial que a gente tem. E o mais legal para nós, gestores mais sêniores, é justamente enxergar esse potencial e ver como a gente pode fazer essa pessoa se desenvolver. Eu tenho um orgulho enorme em ver alguns profissionais lá do banco que começaram com a gente como aprendizes, depois estagiários, conseguiram entrar numa universidade, a gente foi dando oportunidade e hoje estão aí liderando alguns times nossos, sendo responsáveis por plataformas super complexas do banco, lidando com equipamentos caríssimos, enfim, isso dá um prazer muito grande. Mas eu sempre recebo essas perguntas do pessoal, me perguntando, como que você se desenvolveu ao longo da sua carreira, como que você chegou até aqui, enfim, e eu já parei para pensar algumas vezes e me lembro de um evento que acho que foi talvez o primeiro, isso tudo muito intuitivamente, né, porque lá com 17, 18, 19 anos, a gente não tem muita ideia da vida e nem sabe direito o que a gente tem que fazer, nem como fazer, nem por que fazer, né? Mas eu me lembro de um almoço em família, quando eu tinha lá uns 16 anos, por aí, 17 anos, aquele almoço de domingo, onde estava toda a família reunida. Meu pai era muito rigoroso nessas questões, ele falava, não, eu sempre quero a família toda reunida, a gente tinha uma união muito grande, e numa conversa, minha mãe falou o seguinte para mim, nossa, seria muito legal se by the way, eu sou do interior, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou de Presidente Prudente, eu não sou aqui de São Paulo, e eu morava lá com os meus pais, minha mãe era professora, e
Nesse almoço de domingo, aconteceu o seguinte, ela perguntou, nossa, meu sonho seria que você, meu filho, estudasse aqui e fizesse uma faculdade aqui e se desenvolvesse aqui. E eu, intuitivamente, naquela época, já pensava grande, tá? Isso é uma outra coisa que a gente vai falar. Vocês precisam pensar grande. Eu sempre queria alguma coisa, eu não sabia o que era, mas eu queria entrar numa universidade legal, eu queria me desafiar, eu queria correr atrás e queria ser um cara que entrasse numa universidade legal. Imediatamente eu respondi para minha mãe, pois é, mãe, o meu maior sonho não é ficar aqui, o meu maior sonho não é estudar numa universidade daqui, e óbvio que aquilo causou um certo mal-estar. Meu pai depois me chamou no canto e falou assim, escuta, você tem todo o direito de pensar desse jeito, mas não haja desse jeito com a sua mãe. Mas enfim, eu estou trazendo isso para dizer, trazendo esse exemplo, porque acho que foi, pensando no meu desenvolvimento profissional, acho que foi lá atrás meio que a sementinha de como eu fui me desenvolver ao longo do tempo. Pois bem, eu continuei estudando muito duro e acabei conseguindo entrar na Unicamp, como vocês viram aí, que a Aline acabou de descrever. E eu entrei na Unicamp e achei o cara assim mais, né? Poxa, entrei, universidade top, eu sou um cara bom, eu sou muito bom, etc. Pois bem, no primeiro semestre eu levei pau numa matéria. Até então, eu tirava só 9, 10, eu era um cara super estudioso. E eu aprendi uma outra grande lição da minha vida. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo. Eu tive amigos da universidade que eram absurdamente mais inteligentes do que eu. São meus amigos até hoje. E aí eu percebi uma outra grande lição. Olha, pois bem, eu vou ter que ralar. Eu vou ter que estudar e vou ter que me comprometer, porque eu não sou o cara mais inteligente. Eu tinha um amigo, era muito engraçado, ele ia para as aulas, ele abria o jornal, começava a ler o jornal, né, aquelas aulas de física matemática, umas coisas super complicadas, e equações diferenciais e tal. Eu fiz matemática, por sinal. E aí ele abria o jornal e começava a ler. Marco, um grande amigo meu, a gente chamava ele de Gal, por gozação. E ele lia jornal, de repente o professor falava um negócio, ele abaixava o jornal e falava assim, não, professor, é assim, assim, assado, é isso. Eu falei assim, pelo amor de Deus, mas você não está nem prestando atenção na aula, como é que você consegue se posicionar assim? Então o cara era inteligentíssimo, tá? E eu não era assim, então uma grande lição. Tive que ralar, tive que correr atrás, e para conseguir me desenvolver ao longo do curso. Pois bem, na sequência, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu arrumei um estágio num órgão de pesquisa do governo, fiquei lá durante 2 anos, mas quando me formei, aprendi um monte de coisa lá, foco no cliente, isso que a Silvia estava falando, foi ali que eu comecei a me desenvolver e a entender de como é que eu conseguiria resolver os problemas que as pessoas tinham. Comunicação, se aproximando delas, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E aí eu fiz estágio, me formei, fiquei mais 2 anos lá e eu precisava arrumar outro emprego porque era temporário, era uma bolsa do governo e aquela bolsa ia acabar e eu precisava procurar. Bom, consegui, mandei currículos e tal, entrei no Banco Itaú. Vim para São Paulo, até então eu ficava em Campinas, por sinal eu estou aqui em Campinas, nesse momento na casa da minha sogra, acabei casando com uma pessoa de Campinas que conheci muito depois, olha só que coisa. E fui trabalhar no Banco Itaú. Foi muito interessante porque eles precisavam de uma pessoa que aprendesse um pouquinho de programação. Na época eu tinha aprendido Visual Basic. Por quê? Porque eu não aprendi na faculdade, eu fui trabalhar lá nesse órgão de pesquisa e o diretor lá queria que a gente desenvolvesse um sistema para a área. E eu não sabia nada de programação e eu corri atrás e aprendi Visual Basic. E o Itaú, depois, olha só, como o Marco falou antes do inglês na carreira dele, né? O Itaú estava precisando de gente que soubesse programação, porque o mercado estava acelerado e acabaram me contratando assim. Eu não sabia nada do mercado financeiro, tá? Nada, zero. Bom, fui para o primeiro dia no mercado financeiro lá, no meu trabalho. Minha chefe na época, Solange, chegou e sentou comigo e falou assim, olha, você vai trabalhar com um sistema que consolida algumas informações das diversas carteiras de produtos, e eu não estava entendendo nada, né? E o sistema simula essas situações, baixa dados de produção dos sistemas de grande porte, etc, etc. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, e tem mais uma coisa. Eu estou saindo de férias e hoje, a partir de amanhã, você está sozinho aqui porque eu vou ter que sair. Eu já tenho a viagem marcada. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim, pois é, você vai ter que ficar. Bom, mais um outro grande aprendizado que eu tive. Eu sentei no outro dia, peguei o sistema, que eu não entendia do que fazia, não entendia que solução que ele tratava, eu não sabia o que ele simulava, eu não sabia nada, mas eu li o sistema inteirinho
durante vários dias. Por quê? Porque eu tinha comigo mesmo uma responsabilidade que eu não queria passar vergonha na frente dos meus clientes, ou seja, os meus usuários. Então eu comecei a estudar aquilo linha por linha para entender o que o sistema fazia com o caderno na mão e escrevendo tudinho. Passou uma semana e eu falei assim, bom, agora beleza. Agora eu sei do que se trata e agora eu sei como é que eu vou ter que atender os meus clientes. Então, vejam, esse é um outro grande aprendizado que eu tive ao longo da carreira. A gente precisa ter motivação, a gente precisa ter responsabilidade. A gente, com isso, a gente começa a criar fatores os quais nos posicionam a enfrentar qualquer situação na nossa carreira. Eu fiquei no Itaú durante 1 ano e meio, 2 anos, você vai me perguntar, mas por que você saiu do Itaú? Estava sendo bem conhecido, já tinha tido promoções até na carreira, mas a história de entrar no Garantia foi interessante também, até porque na época que eu estava na faculdade, não existia internet, tá, gente? Eu estou falando aqui de anos 90, hein, Silvio? Esse pessoal já nasceu hoje com internet e tudo, né? Isso não era a nossa época. Tinha uns quadrinhos na faculdade com as propostas das empresas, e eu tinha visto a proposta do Garantia. Eu não sabia mais bem o que era o Banco Garantia, eu sei que na época eu mandei o currículo para eles nem me chamaram. Bom, 2 anos depois, já no Itaú, eu gostei muito do Itaú, achei que era legal, mas eu queria também assumir um pouco mais de risco. Porque, como assim? Olha, eu achava que eu tinha apetite para correr atrás e poder me arriscar um pouco mais. E foi então que, lendo o jornal na época, num domingo, eu vi um outro anúncio do Garantia. Falei, poxa, esses caras aqui, eu mandei currículo uma vez para eles lá, nem me deram. Você sabe uma coisa? Vou mandar de novo. Falam tanto desse Garantia e eu não sabia direito, tá, o que era. Não existia internet, não existia nada disso. Sabia que era um banco brasileiro. Bom, mandei, me chamaram, fiz 1, 2, 3, 10 entrevistas. A última entrevista foi com o Barbará, que eu falei aqui antes, a Aline. E depois, veja, eu trabalhava lá na Avenida do Estado, no CTO, no Centro Técnico Operacional do Itaú. Talvez vocês já viram. Um prédio que tem lá na Moca. Mas eu morava aqui em Campinas ainda, então eu tinha que ficar indo e vindo de ônibus de manhã, e para sair da Moca e ir até o Itaim, onde era o prédio do Garantia na época, eu tinha que ir de táxi, porque eu não conhecia nada de São Paulo, não sabia andar de trem, nada. Então eu ia de táxi 1, 2, 3, de repente eu não tinha mais dinheiro para ir. Aí já tinha tido umas 10 entrevistas e os caras. E eu falei assim: escuta, eu não vou mais nesse troço. Os caras ficam sempre me entrevistando, perguntando as mesmas coisas, e eu falo as mesmas coisas e tal, e eu não vou mais. Aí, ao último dia, a pessoa me ligou e falou assim: olha, escuta, a gente tem uma proposta para fazer para vocês. Para te contratar. Eu falei assim: puxa, finalmente, né? Chegaram e me ofereceram 40% a menos do que eu ganhava no Itaú. Aí eu falei assim: como assim? Aí eu falei assim, não vou. Liguei para os caras no outro dia e falei assim, escuta, gente, não dá, eu tenho compromissos, eu preciso pagar as minhas contas, etc. Vocês vão mandar, isso era abril de 96. Aí teve um cara lá muito interessante, chamado Gouveia, pasmem, é o cara que eu já tive a posição dele hoje no banco, hoje eu já tenho uma posição até mais sênior do que a dele. Ele me fez uma proposta e eu devo a grande parte da minha carreira a ele. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, você vem para cá ganhando o que você ganha, porque ele notoriamente percebeu que eu não tinha noção do que eu estava fazendo em negar uma oportunidade por Garantia. Não sei se vocês sabem, mas na época o Garantia era o maior banco de investimentos do Brasil, era um banco super disputado, e eu descobri que eu concorri com 800 pessoas para entrar, isso muito depois, tá? E ele acho que teve dó de mim, eu não sei, e ele me chamou no canto e falou assim, escuta, vamos fazer o seguinte, você vem trabalhar aqui com a gente, você ganha o que você está ganhando, e se você tiver algum problema e não conseguir se manter, você fala comigo que eu te ajudo, mas você vai ver que vai valer a pena. Eu te ajudo na física, eu te empresto dinheiro. Você vai ver que vai valer a pena. Foi assim que eu fui trabalhar no banco. De novo, entrei lá, não tinha muita noção de mercado financeiro, estava aprendendo ainda, então o que eu queria falar um pouco para vocês sobre o mercado financeiro o que eu tive que fazer. Eu comecei trabalhando nos sistemas de tesouraria, contabilidade, e não sabia o que era um plano contábil, não sabia como que eram as liquidações das operações, eu não sabia quais eram os produtos financeiros e como esses produtos liquidavam, eu não sabia nada disso, tá? Mas eu tinha uma coisa que, olhando para trás hoje, eu acho que é fundamental para vocês. Eu era sempre questionador, eu sempre queria aprender, eu sempre estabelecia contato com as pessoas, perguntava como a coisa funcionava, tentava entender e estudava. Então,
não acreditem que vocês vão hoje ter aí uma grande diretiva e alguém vai dizer para vocês, olha, aí está aqui a fórmula mágica de como ser um profissional. O que eu estou falando para vocês aqui é que ser um profissional, seja no mercado financeiro, ou seja em qualquer outro lugar, segue a mesma regra, gente. É comprometimento, dedicação, responsabilidade, estabelecer metas tangíveis, tá? Não é querer, hoje eu vou sair daqui 2 anos eu quero comprar uma Ferrari. Eu falo assim, calma, vamos estabelecer metas e evoluir passo a passo. Metas que vocês consigam alcançar e consigam celebrar. Isso é importante, que a gente consiga montar esses passos e que a gente consiga celebrar que a gente conseguiu alcançar aquela etapa, porque isso vai ser o combustível para que vocês consigam andar para o próximo passo. Então, é muito importante que vocês sejam capazes de ter essa atitude, de estabelecer com vocês mesmos esta forma de se engajar e perguntar as coisas, e se informar, e correr atrás do que vocês precisam aprender. Eu vejo, às vezes, as pessoas muito passivas, né? Elas conseguem entrar num trabalho, sentam ali e ficam esperando o chefe dizer o que precisa fazer. Escuta, às vezes as pessoas estão tão ocupadas que elas não vão dizer para vocês o que você precisa fazer. Elas esperam que você observe, entenda o contexto e se apresente. Então, esse é um outro ponto muito importante. Eu estava vendo o Marco e o Gui falarem sobre como se apresentar numa entrevista. Esse é um outro fator muito importante, né? Vocês são jovens, ninguém aqui vai querer que vocês apresentem um currículo enorme com experiência e etc. Entretanto, o que nós vamos olhar em vocês? Justamente essa atitude, esta vontade. A gente bate muito nessa tecla, a gente é sempre a mesma coisa, tá? Não muda. Veja o que a Silvia falou, veja o que o Marco falou, veja o que o Gui, eu falei das outras vezes que eu vim aqui. A gente quer ver as pessoas com vontade de correr atrás, com vontade de se apresentar. Então, uma entrevista para um candidato como vocês hoje, o que a gente vai olhar é justamente esse perfil, o perfil pessoal. O que você já fez? Eu não estou preocupado que você entrou numa universidade top ou você tá. Eu quero saber o seguinte: não, puxa, olha, eu estou querendo aprender sobre programação. Então eu cheguei, eu sentei, aprendi sobre Java, aprendi sobre C Sharp ou .NET em casa, fiz um programinha aqui que eu testei, ele se conecta ali, faz aquilo lá, coisa simples. Ou seja, você está demonstrando que você quer correr atrás. Pessoas que têm esse ímpeto, pessoas que têm esta vontade, são capazes de chegar em qualquer lugar. É o que eu falei antes, as pessoas não percebem que estas qualidades podem levá-las a um horizonte que elas alcançarão o que elas quiserem. Elas podem correr uma corrida de 1.000 metros, podem correr uma corrida de 5 quilômetros, uma de 10, uma de 20, uma de 40, mas elas têm essa vontade, têm esse potencial, e é papel da gente, como gestores, buscar as pessoas que têm esse perfil, porque elas vão aprender e terão a cultura que a gente valoriza lá no banco, que é a cultura do aprendizado, é a cultura de ser capaz de assumir riscos, a cultura de ser capaz de aprender novas oportunidades, de se desafiar, de se engajar com outras pessoas, de estabelecer conexões. Então, isso é muito importante. Bom, eu falei um pouquinho aqui de lado pessoal. Deixa eu ver aqui, Aline, se eu consigo compartilhar. Eu quero falar um pouquinho da carreira, tá? Se você puder liberar... A Mari consegue te colocar como co-host. Beleza. Eu quero, enquanto a Mari vai fazendo isso, o que eu quero fazer agora com vocês, eu falei um pouquinho, então, como eu disse, no começo a gente ia falar um pouquinho desse lado pessoal, mas eu quero falar um pouquinho das carreiras, tá? Eu quero tangibilizar isso um pouquinho para vocês. Que oportunidades que a gente tem de carreira? Em que áreas? O que a gente tem? Já habilitou aqui para mim. Já estou dando share aqui. Olha só, veja se vocês estão enxergando. Estamos vendo seu PPT. Sim, tá ótimo. Olha só, eu quebrei aqui em duas áreas que eu acho que são os grandes pilares aí de tecnologia, tá? Uma que é o que a gente chama de área de infraestrutura e outra parte de desenvolvimento de sistemas e até uma terceira que é a parte de gestão. Então, eu não vou nem muito focar nisso, porque Silvia acabou de nos dar uma aula sobre esse assunto e que a gente pode se desenvolver como gerência, como gestão também, o que é um ponto muito importante, por sinal é o que
eu e Silvia estamos hoje, mas nós passamos por essas áreas aqui, tá? Bom, falando um pouquinho de infraestrutura, e eu estou usando aqui como exemplo o que a gente tem no banco, tá? Administração de banco, a área de administração de banco de dados, é extremamente importante. Hoje nós temos plataformas SQL, Oracle, são profissionais que trabalham na fundação, vamos dizer assim, das soluções que são desenvolvidas para o banco. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje grande parte das soluções do Credit Suisse, isso desde a época do Garantia, são desenvolvidas internamente. E por isso a gente tem todo esse framework de tecnologia, seja desde a área de desenvolvimento, da área de tecnologia, gestão e etc. Então, a área de banco de dados, uma área extremamente importante, que é a fundação dos sistemas que a gente desenvolve. Importantíssimo que não só conhecimento técnico, mas dessas plataformas, mas que eles atuem também com as áreas de desenvolvimento de sistemas, e ajudando, sendo um advisor técnico de qualidade, de performance, mas também entendendo o negócio. Isso é um fator muito importante, gente. Você precisa entender o contexto em que você está, em que você vai trabalhar e na solução que você vai entregar. Então, o que eu digo muito lá para a nossa área de tecnologia é que nós não somos profissionais de tecnologia por si só. Nós somos um profissional de tecnologia inserido numa empresa do mercado financeiro. Então, qual é a importância disso? A importância é que a gente entenda o que o banco faz, para que ele faz, que produtos que ele está entregando, para quais clientes, com qual finalidade. Então, isso é muito importante. Em qualquer área que vocês venham a trabalhar. Se vocês forem trabalhar com a Silvia na Novalis, vocês vão ter que entender, poxa, mas eles estão produzindo alumínio, mas é para quê? Mas é para carro, é para latinha, é para quê? Você precisa entender, você não é uma área de tecnologia que está ali simplesmente por fazer tecnologia, você está ali para impulsionar aquele negócio. Então, você tem que entender do negócio que você está inserido. Redes de segurança, outra área fundamental. Hoje o mercado de tecnologia atua com um nível de digitalização enorme. Vou dar um exemplo prático. Hoje 90% das operações que a gente faz na Bolsa de Valores são através de conexões com outras instituições financeiras. A gente usa um termo aí que é High Frequency Trading, ou seja, trades que são feitos com a bolsa via a nossa corretora numa velocidade enorme. Então, é importantíssimo que pessoas de redes e segurança sejam capazes de montar essas plataformas e oferecer essas soluções para os nossos clientes. Assim como toda a plataforma interna de redes do banco. Eu vou passar rapidinho, porque eu sei que a gente tem pouco tempo. Telecomunicações, então aí a gente entra numa área bastante ampla, parte de telefonia, gravação de voz, videoconferência, link de dados, todas essas disciplinas a gente também tem lá no banco. Gravação de voz, você pode dizer, mas por quê? Banco é uma área extremamente regulada. Então, todas as áreas que têm contato com o cliente, por regulamentação, a gente precisa ter gravação de voz para as áreas de trading e para as áreas que têm contato com os clientes. Então, a gente tem uma plataforma específica para isso. Ferramentas, soluções, etc. Market Data, Bloomberg, Reuters, Valor, já falamos aqui um pouco antes. O Marco até disse que trabalhou na Bloomberg. A Bloomberg é uma plataforma não só para trading, ou seja, você pode fazer trading lá dentro, mas é uma plataforma gigante de informações de dados que o mercado financeiro consome com uma voracidade enorme, tá? Administração de servidores, ou seja, tudo que a gente vai montar nessa plataforma que eu estou falando aqui de redes, vem uma segunda camada de servidores, que vão rodar as soluções que a gente venha a oferecer. Então, servidores, plataforma Windows, plataforma Linux, não existe hoje no mercado pessoas com disponibilidade de conhecimento Linux, difícil achar. Tá aí uma ótima oportunidade para vocês. No próximo slide eu vou passar para vocês uma série de dicas de onde encontrar informação sobre isso. Depois eu passo Mari e Aline para vocês distribuírem para o pessoal. Linux, a gente está com dificuldade de achar pessoal para trabalhar nessa área. Virtualização de servidores, outra plataforma que está crescendo muito, VMware. O que significa isso? São servidores que não são físicos, são virtuais. É um software que emula o funcionamento de um servidor baseado numa máquina física. Ou seja, dentro de uma máquina física parruda, você consegue disponibilizar virtualmente a existência de N outros servidores. Isso ajuda a simplificar a plataforma, tá? A plataforma que está crescendo muito no banco, já existe. Hoje a gente roda mais ou menos com 70% da nossa plataforma virtualizada.
uma área que cresceu enormemente, a área de regulatória de riscos e de controles em tecnologia. Políticas internas, processos, controles, segurança da informação, cibersegurança, tudo isso está dentro desse escopo, uma área que eu criei há alguns anos dedicada e hoje está se mostrando fundamental para a gente lá no banco. E eles me dão suporte não só para as áreas de controles internos, processos, auditoria, mas para todas essas outras, isso, CVM, Ambima, cada vez mais, Bolsa e por aí vai. Pois bem, pulando da parte de infraestrutura, servidores e etc., vamos falar de desenvolvimento de sistemas. Bom, aqui a gente falou já alguns, os meus colegas anteriores falaram já de Python, falaram de Java, mas eu quero trazer para vocês a importância das linguagens também, de .NET, C Sharp, etc., linguagens Microsoft, muito utilizado, o mercado demanda muito, são plataformas extremamente versáteis, e que atendem muito o mercado financeiro. Programação em banco de dados, eu tinha comentado antes, na gestão de banco de dados, mas você precisa conhecer também um pouco da programação em banco de dados, SQL, Oracle. Excel, você vai falar assim, pô, Paulo, você está de sacanagem, você vai me fazer que eu preciso saber Excel? Precisa saber Excel. Bem, e eu vou dizer por quê. Não existem hoje oportunidades só em grandes empresas, onde a estrutura de tecnologia é muito bem estabelecida. Existem enormes oportunidades em empresas menores e que usam Excel largamente. Então, aprendam Excel, estudem sobre Excel, entendam, façam programações dentro da linguagem de Excel. É meio que holístico, tá? Se você sabe Excel e sabe, você vai automaticamente aprender facilmente os outros tipos de linguagem de programação, mas aprendam porque Excel hoje no mercado financeiro, principalmente gestores, asset management, essas gestoras menores que têm um papel fundamental no mercado financeiro hoje, usam muito Excel. Programação web mobile, eu não preciso falar, né? Estamos no mundo digital, Covid, etc., acelerou ainda mais isso. Eu não preciso nem dizer para vocês o que isso se tornou e qual é a demanda que isso está tendo. Isso salvou a vida de muitas empresas e de muitas pessoas nesse momento de Covid. E vai virar a página em termos do que a gente vai ver daqui para frente em tecnologia. Então, fundamental, uma área que vai se desenvolver, vai continuar se desenvolvendo, que a gente, infelizmente, levou um tempo e precisou levar essa na cara, né, de ter uma Covid e nos obrigando a enxergar que existe um horizonte diferente. Gestão de projetos, enfim, fazendo a amarração de tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, gestão de projetos é uma coisa que vai continuar aí sempre existindo, é um papel fundamental em coordenação das coisas que a gente precisa fazer, especialmente em projetos mais complexos, em projetos mais longos, em projetos que envolvam diferentes áreas, enfim, que tenham um espectro mais complexo.